Olá, querido, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos nesta sexta-feira com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. Se você perdeu algum programa, querido, vá ali no nosso canal no YouTube, pega e cuida, né? Vai colocar aqui embaixo o endereço, vai lá, se inscreva, não custa nada, se inscreva. Já se você puder nos ajudar a divulgar esse programa, você deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, você nos ajuda a divulgar esse programa. Se inscreva, ao lado tem um sininho, ative as notificações. Todos os dias, de segunda a sexta, você recebe o programa Palavra Rema. Todos os dias, de segunda a sexta, programa Palavra Rema. E todos os dias você recebe um devocional. Tem muitas coisas lá no canal que você vai recebendo lá no nosso canal no YouTube. Então, vai lá, se inscreva, veja os programas anteriores. Estamos estudando a Palavra de Deus, livro de Pedro. Para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, que é pastor lá em Belém, em São João de Pirabas. De Pirabas, São João de Pirabas, lá no nordeste do Pará. E está conosco ali da Assembleia de Deus. Pastor João, que Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos. Prazer é o meu. Amém. E junto com ele nós temos o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor aqui da Igreja Mundial da Família, aqui no bairro São Vicente e em Cordeiros. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos. Obrigado, pastor João. É muito bom a gente estar no meio de príncipes, né? E glória a Deus pelos filhos de Deus, né? Gente, demais, demais. Pegue aí a sua Bíblia, divulgue esse programa, né? Ele repete, né, pastor Zé Carlos, meio-dia na Rádio 106, né? Meio-dia. Ele entra meio-dia. Ele entra meio-dia na Rádio 106. E repete 11 horas da noite. E 11 horas da noite na TV, né? Na Rádio TV? Na rádio também. É. Rádio e TV. Rádio e TV. Então, divulgue isso, divulgue a TV Brasil Esperança, divulgue a Rádio 106, porque o nosso único objetivo é pregar a palavra de Deus. Amém. Olha só, então, queridos, nós estamos aí com você aí no programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo? Pega aí sua caneta, papel e Bíblia, e nós voltamos já. Estamos falando sobre compromisso de pastores. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Ontem nós estávamos falando e falamos aqui sobre compromisso de pastores. E hoje nós estamos falando sobre isso. Olha só. Então nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5, agora vamos ler o versículo 3, né? Pastor Carlos Leite, pega aí 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro 5, versículo 3. Pega Ezequiel 34:4. No versículo 2, o Pedro falou sobre como nós devemos pastorear o rebanho de Deus. Está no programa de ontem, hein? Vai lá e assista. Agora o 3. Programa de ontem. E hoje a gente vai ler o 3, porque continua também. Ele continua dizendo, ele falou sobre não... Ezequiel? No versículo Ezequiel anterior, 34. de não pregar com sorte da ganância, né? Mas de boa vontade. E no versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Sério isso aqui, né? Nem tão pouco como se tivesse senhorio sobre a herança de Deus, mas pelo contrário, sendo exemplo, a versão exemplo romano. Pega Filipenses 3, Filipenses 3. Tornando-vos modelos do rebanho. Pega Filipenses 3 e 17. Olha só, nem tão pouco tendo domínio sobre a herança de Deus. O texto grego fala a respeito de um domínio arbitrário ou autocrático sobre a multidão, que é proibido um verdadeiro pastor, querido, mas sendo um bom exemplo ao rebanho. Indica na instrução que o apóstolo tinha vivido de modo extraordinário. Quer dizer, o que diz em Filipenses, Ezequiel, capítulo 34, versículo 4, pastor? Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca,
nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm domínio sobre elas com dureza e brutalidade. Ele está falando do rebanho, das ovelhas. Do rebanho. Ele está falando da ovelha. O texto está falando da ovelha. Aí ele diz, se você não cuidar das ovelhas, você não cuidar da fraca, você não cuidar da... Aí é Deus falando. E Ezequiel, você lê Ezequiel 34, aí se você lê o versículo 3, ele está falando sobre pastores. Exatamente. Deus está falando para pastores, se vocês não cuidaram, vocês não cuidaram das feridas, vocês não foram buscar as fracas, não foram buscar as desviadas, ovelhas, quer dizer, vocês não estão cuidando das ovelhas. E Deus está cobrando aí dos pastores. É muito certo, você lê Ezequiel 34, Deus está cobrando dos pastores sobre o rebanho. Porque o que acontece? Às vezes a ovelha dá trabalho e ela começa a ficar desprezada no ministério, ela começa a deixar, ela sai, aí o pastor não vai. Por quê? Porque se ela dá trabalho é porque ela está ferida, ela está doente. Olha só o que diz em Filipenses 3, Filipenses 3 e 17. 3 e 17. Vamos lá, está aqui já. Diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. Filipenses 3, Paulo falando. 3, Paulo falando, meu irmão, 17. sede meu imitador, como eu sou de Cristo, sede meu imitador. Eu sou exemplo para o rebanho. E Paulo vem falando, Paulo vem dando o exemplo dele. Vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Se você imitar, vocês vão imitar a Cristo. E Pedro vem dizendo isso aí. Pedro vem falando isso aqui sobre, nem tão pouco tivesse senhorio sobre a herança de Deus, mas pelo contrário, sendo exemplo ao rebanho. Quando ele fala ser exemplo ao rebanho, Paulo fala a mesma coisa lá em Filipenses, eu sou exemplo ao rebanho. Quanto a coisa, Deus falando às ovelhas, Deus é que está falando em Ezequiel 34 e 4. Vocês não buscaram nada, vocês não cuidaram de nada. Eu deixei a ovelha para vocês e vocês não cuidaram de nada. Então, querido, nós temos que aprender isso, a cuidar do rebanho de Deus. Isso é uma coisa, Totalmente. Isso é uma coisa que ele vem pedindo para nós. Totalmente. Para nós cuidarmos. Então, a responsabilidade. E Pedro vem trazendo, Pedro já está terminando a sua carta, no 5 é o último capítulo da carta, ele vem terminando a sua carta, ele primeiro vem tratando o caráter com a igreja, vem tratando dos caráter da igreja. Agora ele vem tratando o caráter da liderança. Porque não adianta só a igreja ser tratada, a liderança também precisa ser tratada. A liderança precisa ser moldada. Por quê? Para que seja curado. A Bíblia, Jesus fala, um cego guiando outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Os dois vão cair no abismo. Então, querido, o pastor, ele tem que trazer a Bíblia para a igreja. Ele tem que trazer, quando ele trazer a Bíblia, pegar a Bíblia para o rebanho. Falta estudo bíblico, estudar a Bíblia, trazer a Bíblia, essência da Bíblia, para trazer, o que vai trazer? O alimento para o rebanho, porque o rebanho de Deus, você tem a obrigação de trazer alimento para o rebanho de Deus. Essa é a obrigação do pastor. É isso que o pastor está ali, para trazer alimento para o rebanho de Deus. Querido, é nossa obrigação. Temos que fazer isso como pastores. E Pedro vem trazendo essa responsabilidade. Pedro vem trazendo isso. Lembra que ontem eu falei um pouco sobre Jesus ali no capítulo 10, como é que ele faz, o que é o prisco, o que é o curral, qual é a diferença e como é que era. Então, o pastor era esse, era o que cuidava do rebanho. E Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida pelo seu rebanho. Glória a Deus. Ele morre pelo rebanho, ele dá vida pelo rebanho. Lembra de Jesus? Lembra de Davi? Quando veio o leão? Era um rebanho, ele podia deixar de comer uma ovelha, daqui a pouco nasce outra coisa, deixa o leão levar. Não, ele foi atrás de leão, sem dúvida nenhuma, não, eu vou atrás de leão. E quando ele tirou a ovelha da boca do leão, querido, quando o leão apareceu, as ovelhas correram tudo. Não tenha dúvida. É a ovelha. O leão apareceu, a ovelha correu tudo, um para o lado do outro. Ele foi, pegou uma ovelha e saiu correndo. Quando ele pegou, tinha outra ovelha correndo para o lado, ele podia ir para o outro lado e pegou outra ovelha. O que ele fez? Ele levantou-se contra Davi. Assim foi o leão e assim foi o urso. E o leão representa Satanás, o urso representa o mundo. Quando você tira a ovelha da boca de Satanás, ele vai se levantar contra você. Quando você tira a ovelha do mundo, ele vai se levantar. Ele não se levantou mais contra o rebanho, ele se levantou contra você. Exatamente. E é assim que acontece com o pastor. Entendeu? O pastor, ele estava pronto, Davi estava pronto a morrer pelas ovelhas. Ele veio e eu feri, eu matei. Quando ele foi lançar com Golias, que Saul questionou, ele disse, então eu vou contar uma história para ti. Eu estava aparecendo a ovelha, apareceu o leão, eu matei. Apareceu o urso, eu matei. Assim como Deus me livrou da mão do leão, livrou da mão do Satanás, livrou da mão do mundo, ele vai lembrar da mão dessa luta que eu estou passando.
E é isso que você tem que ter certeza, meu pastor, meu querido irmão, que você está na obra. Quando Deus tem te levado da mão de Satanás, como Deus tem te levado da mão do mundo, Ele vai te levar nessa luta que você está passando. Mas você tem que ficar firme e pastoreando o rebanho de Deus, nessas características. Com Amém? certeza. Ainda que seja um rebanho pequeno, viu? Exato. Ainda que seja... Alguns que só valorizam rebanho grande e rebanho grande. Não, e não é por isso, Esquece os pequenos. e não é por isso. A essência não é isso. não é isso. Aí ele vem dizendo, ele traz algumas características, ele traz o versículo 2, versículo 1 diz que ele é pastor junto, versículo 2 traz características, versículo 3 traz características. No versículo 4, no 4, ele vai trazendo a bênção. Aí vem a esperança de quem trabalhou. De quem fez. Aí ele vem dizendo o seguinte: e quando aparecer o sumo pastor, quer dizer, ele está falando no Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja. Vós recebereis a coroa incorruptível de glória. Refere-se à coroa de vitória. Quer dizer, pega em Hebreus, pastor, Hebreus capítulo 13 e versículo 20, pega em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Quer dizer, Hebreus capítulo 13 e o versículo 20. 2 Timóteo 4 e 8. Está na mão. Ora, para que trabalham no ministério de Deus, para o príncipe dos pastores, que é o prêmio que recebemos do ministro de Deus, a coroa imaculável de glória. Olha só o que está em Hebreus capítulo 13 e versículo 20, pastor. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Jesus, quando ele fala aqui, ele está falando em Hebreus, diz quem é Jesus? É o grande pastor, o supremo pastor. Supremo pastor. Das ovelhas. Esse é Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. O que diz aí em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8, pastor Carlos Leite. Diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não somente a mim, Meu mas Deus. a todos quantos. Quer dizer, a promessa para a minha vida, promessa para a tua Amam vida. a sua vida. Querido, você tem. A Bíblia é cheia de promessas para a tua vida. Isso. Vamos ver a Bíblia, vamos ver a essência da Bíblia. E nós estamos aqui, é meia hora, querido, tão rápido, é meia hora. Programa de meia hora, nós já estamos na sexta-feira. Amam a sua vai vida. passando muito. Mas o que falta para a igreja? É ensinar a igreja a amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amar a sua vinda. Quem ama, fala. Quem ama, fala. Quem ama, fala. Meu Deus. A igreja que ama o arrebatamento, falou arrebatamento, está pregando arrebatamento, está falando arrebatamento, porque ama aquilo. Quando você ama, você fala. Lembra? Vai falando aí. Querido, falta para a igreja. É amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa que quando o pastor, a pastora, né, o líder, o evangelista, o missionário, está falando sobre a volta de Jesus, e você diz, ai, e você não aguenta aquela pregação, é porque você não está salvo. O sinal é esse. Exatamente. O sinal é esse. Não está salvo. Olha, eu estou falando aqui algo sério, hein? Se o seu pastor, ele tem falado sobre a volta de Jesus, e você tem dito, poxa, mas ele tem repetido isso diversas vezes, meu amigo, minha amiga, ele tem repetido, não, é isso que tem que ser falado mesmo. Tem que ser repetido. Porque há uma promessa para quem ama, está aqui, ó. Já agora, eu vou ler de novo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pastor Zé Carlos, essa foi para quebrar tudo. E Pedro vai falando sobre isso, e nós vamos estudar um pouquinho mais. Eu quero ver se eu termino o livro de Pedro hoje. Eu não vou entrar quando eu chegar nas saudações, que é lá no versículo 10, aí nós vamos passar para outro livro. Então eu quero ver se eu consigo chegar até lá, falando sobre isso, sobre pastoreio. E no próximo bloco eu vou falar sobre pastores novos. Sobre pastores novos, quando ele fala jovens aqui, ele está falando sobre pastores novos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração.
Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Olha só, querido, nós estamos lendo Pedro, ele vem falando sobre pastores, né? Capítulo 5 falando sobre pastores. Aí ele vem no versículo 5, pastor Carlos, ele vem dizendo, semelhantemente a vós jovens. Quando ele fala a vós jovens, ele vem dizendo, os pastores assistentes das igrejas novas, sede sujeito aos anciões. Quer dizer, ele vem dizendo, sede sujeito aos pastores principais. E sede todos sujeitos uns aos outros, em entendimento mútuo, revestivos de humildade. Refere-se à virtude que deve adornar todas as outras virtudes que só pode ser adquirida por fé na cruz. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele fica contra as pessoas orgulhosas, mas dá graça aos humildes. Alguém que coloca sua fé exclusivamente em Cristo. Quer dizer, ele vem continuando tratando do ministério. Quer dizer, ele vem tratando isso. Quer ver? Pastor, vê Efésios, capítulo 5 e versículo 21. Pastor Carlete, Tiago, capítulo 4 e versículo 6. Efésios 5 e 21. Tiago, capítulo 4 e versículo 6. Ele está tratando aqui em ministério, né? Também na forma Jorge, seja submetido aos presbíteros, todos vós cingidos de humildade para servir uns aos outros. Por Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O que diz em Efésios, capítulo 5 e o verso 21, pastor? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você, querido, ele vai falando em, mas pastor, mas eu vou me sujeitar. Você vai sujeitar porque você, olha só o que Efésios diz, Paulo diz, sujeite-os uns aos outros. Sabe por quê? Porque eu temo a Cristo. Por temor a Cristo. Exato. O que diz lá, pastor Carlos Leite, em Tiago 4 e 6. Pega Isaías, pastor, Isaías 57, 15. Tiago, capítulo 4 e versículo 6, pastor Carlos Leite. O pastor Zé Carlos, é um versículo só que vem do capítulo 5, do versículo 5. Diz assim, ou supondes que em vão vos afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que Isaías diz 57? 57 e 15. 15. Oba, só uma página. 57, 15 diz o seguinte, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo aos espíritos do humilde. Amém. E novo alento ao coração do contrito, desculpe. Novo alento ao coração do contrito. Pedro vem tratando a problemas de igreja. Né? Agora ele está tratando com líder, tratando com líder, pastor, eles que também são pastor, e tratando com isso, ele está falando o quê? Sobre pastores auxiliares com pastores presidentes. Pastores que você tem que se submeter, você tem que ver, porque por amor a Cristo, querido, você não está ali para se levantar contra ele, não está ali para pagar, não está ali, porque tem muitos que têm a síndrome de Absalão. Síndrome, o que Absalão fez? Absalão ficou na porta do templo, Davi estava ocupado e disse, se fosse eu queria atender você. Você por quê? Porque ele queria um lugar ali. E Deus, querido, existem princípios. Deus não negocia com rebelião. Não. Rebelião é síndrome de Satanás. Eu já falei sobre isso. A primeira rebelião que teve foi no céu. Satanás se rebelou contra Deus. E ele levou 1/3 dos anjos. Deus sabia que Satanás iria se rebeliar. E Deus sabia. E quantos anjos bons que Satanás levou com eles? Quantos arcanjos bons que Satanás levou com eles? Quantos serafins, querubins bons que Satanás levou com eles?
Eles eram bons, mas foram desiludidos por Satanás. Por que Deus deixou? Porque Deus não negocia com rebelião. Pedro vem falando isso, vós jovens, sejam submissos aos vossos pastores, vós pastores jovens, sejam submissos aos vossos pastores, sujeitai-vos ao vosso ancião, sujeitai-vos a ele. Quer dizer, você vem tendo autoridade. E hoje parece que não se tem mais autoridade, não se respeita mais pastor, não se respeita mais ninguém, quer dizer, e isso é a síndrome de Lucifer. Então Pedro vem trazendo isso, querido. Bênção para a vida, vem trazendo caráter, agora caráter que de liderança. Ele vem trazendo com liderança principal. Ele vem trazendo caráter da igreja toda, restaurando a igreja. Porque a função apostólica é isso, é para restaurar a igreja. Se nós lemos a Bíblia e aprendemos, nós vamos aprender isso. Não é você que vai tratar com o pastor, quem vai tratar é Jesus. Exatamente. Não é o ovelha que trata o pastor, Jesus vai tratar. Ele tem responsabilidade, Jesus vai tratar, não é você, é Jesus vai tratar. Olha só o que ele diz no versículo, pastor, versículo 6, a sequência, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo certo. No tempo certo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A cruz só e a fé naquela obra termina na transformação a ser humilde. Para que Ele, no seu tempo, os exalte. Deve ser acesso, descreve o acesso às bênçãos de Deus. É no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Olha só, pastor, pega em Tiago, capítulo 4 e o versículo 10. Tiago 4 e 10. Pega lá em Tiago 4 e 10. Quer dizer, humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Tiago 4 e 10. 4 e 10, vamos lá. Diz assim, 4 e 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Promessa, querido. Pedro vem falando a mesma coisa, Tiago, aí no versículo 7, diz, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Exato. Olha só, é uma entrega a Deus direta, de uma vez para sempre, em tudo que nos preocupa. Quando ele vem dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, quer dizer, você vai ter uma entrega a Deus, uma entrega direta, de uma vez para sempre, em tudo que vos preocupa, pastor. Ô pastor, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele quer nos abençoar fortemente, Ele permite certas humilhações, certas situações que nos rodeiam, que nos machucam, que não é para você se exaltar, para você falar contra alguém, mas para você se humilhar, para você se dobrar. Deus, quando permite a afronta, quando Deus permite algo contrário àquilo que era para ir em frente e não vai, era para dar certo e não dá, é porque Deus quer mais humilhação nossa. Mais humilhação. Pega Mateus, pastor, Mateus 6 e 25, olha só. Porque Ele tem cuidado de todos vós. Se você for pegar essa na tradução literal, lá no grego, na tradução literal, quer dizer o seguinte, porque Ele tem interesse por vós. Essa versão, porque Ele tem interesse por vós. Olha só, o que diz lá em Salmo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos 37 e 5, pastor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Em Mateus 6 e 25, pastor. Por isso vos digo, não andeis... Hebreus 13 e 5. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha Hebreus. só. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5. Hebreus 13, 5. Isso. Oba. Minha página é tão fina. 13 e o 5. 13, versículo 5. 13, 5 de Hebreus diz... Não, o senhor está em Tiago aí. Oba. Não, Tiago está aqui embaixo. Está no final. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Olha só, versículo 8, para nós terminarmos, vamos terminar agora esse livro, diz assim, ó, sede sóbrio. Quer dizer, sóbrio, quer dizer, moderado,
e serenos mentalmente. E vigiai, quer dizer, vigiai, alerta e vigilante. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, enfrentando uma adversidade muito poderoso, você está enfrentando. Aí no 9 diz, o qual, o diabo, resistir firme na fé. A fé sempre refere-se a Jesus, que fez na cruz. A nossa fé deve estar afirmada sempre naquela obra terminada, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo inteiro. Todo verdadeiro cristão vê enfrentando pelos ataques violentos e malignos. Quer dizer, então, ele vem falando sobre isso, sobre nós estamos enfrentando dificuldade. Agora, querido, ele começa assim, ó, sede sóbrio e vigilante. Então, aqui ele lembra que todo esse texto ele está falando com líderes, pastores. Né? Sede sóbrio e vigilante. Cuida, querido, sede sóbrio. Né? Tenha a sua verdade. E sede vigilante. Porque o diabo, ele está rugindo como um leão. Não quer dizer que ele é um leão. Ele está rugindo como um leão. Porque o leão é Jesus Cristo. E ele não está ao redor, ele está ao derredor. Porque ao redor está o anjo do Senhor. Primeira coisa. O leão é Jesus. E quem está ao redor é o anjo do Senhor. Mas ele está ao derredor. Ele está buscando. O leão, quando ruge, pastor e amigos, quando o leão na selva, ele dá aquele rugido dele. A caça levanta. Aquele que vai devorar já está com ancas. Não, é o seguinte, às vezes a corça, ela fica abaixadinha. E eles não estão vendo ele. Quando ele ruge, ela se mexe, ele sabe onde é que ela está para pegar. Isso. Ele vai atrás, ele sabe. Então essa é a posição. Queridos, nós estamos estudando aí o livro de Pedro. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Pastor Carleite, obrigado, pastor Carleite. Poxa, eu que agradeço. Palavra forte essa que muito nos abençoou. E tenho certeza que vem mais por aí. Amém. Pastor João, obrigado, pastor João. Muito obrigado, pastor José Carlos e público que nos assiste. Amados telespectadores, permaneçam na fé. Nós avisamos aos crentes, permaneçam na fé. E aquele que ainda não fez sua profissão de fé, por favor, não tem tempo, não perca tempo. Aceite a fé em Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. E eu quero orar neste momento por você. Vamos orar juntos? Senhor, Pai, meu bom Deus e meu Pai. Obrigado. Nesta semana, ó Deus, nós fizemos aqui o estudo sobre o livro de Pedro. Terminamos esse estudo. Obrigado. Pai, muito obrigado por essas vidas que acompanharam conosco. Pai, que essa semente lançada aqui neste programa possa encontrar neste coração uma terra fértil, para que nela, ó Deus, possa produzir muitos frutos. Pai, muito obrigado por essa vida. Pai, pela Tua palavra, nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando em um final de semana. Procure uma igreja mais perto de você. Se você não tiver, quer vir conosco, eu estou aqui na rua Antônio Cirilo Dutra, número 62, no bairro São Vicente, em Itajaí. Nós vamos aqui neste domingo, um grande culto da família, neste domingo à noite. Querido, venha estar conosco. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.